O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. E Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. E Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. O Evangelho fala de pescaria. Vamos ver o que quer dizer pescaria para nós. Se fôssemos resumir tudo o que foi dito da palavra de Deus, a gente deveria levar para casa a seguinte frase: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos repetir?
Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. De novo, para acordar quem está dormindo. Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí, você obedece mais a quem? Na tua vida, quem é que dirige e conduz os teus passos, a sua atitude, aquilo que você faz no dia a dia? Quem é o responsável? Você está sendo aconselhado por quem? É o Evangelho que você põe em prática, ou não? Antes obedecer a Deus do que outras palavras que estão por aí. Há pessoas que facilmente trocam Deus por outras coisas. Há pessoas que se tornam perversas por causa disso, por causa da ganância, por causa de uma coisa ou outra. Deixam de obedecer e ouvir a voz de Deus. Não obedecem. Obedecem sua própria vaidade, seus próprios projetos, e não se identificam com a mensagem de Jesus. Isso é perigoso. Vaidade, chama-se isso. O que nos diz a palavra de Deus? Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Ele fala assim que os Atos dos Apóstolos contam o que aconteceu com os apóstolos depois da ressurreição de Jesus. Lembre-se, Jesus veio a este mundo e incomodou tanta gente com sua palavra, com a novidade do Evangelho. Incomodou muitas pessoas, por isso o prenderam, o torturaram, crucificaram, mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Depois de Jesus, quem começou a incomodar foram os apóstolos, e começaram a incomodar com a pregação nas praças e em todos os lugares. E nós hoje, a gente incomoda muita gente. O Evangelho incomoda, será? Tem gente que não se sente incomodada, né? Mas deveria se incomodar quando a palavra se dirige a nós e propõe uma coisa e fazemos outras. Deveríamos sair incomodados, sim, de muitas celebrações. Enfim, os discípulos, eles começaram a pregação nas praças. Os anciãos, os sacerdotes, doutores da lei, não gostaram disso e mandaram prender os apóstolos. E eles são presos e levados a um tribunal chamado Sinédrio. E o Sinédrio vai dizer: nós tínhamos proibido vocês de falarem em nome de Jesus. Por que continuais? E Pedro vai responder: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha que bacana, que coragem. Tem certas coisas no mundo que faz a gente se calar. A gente deveria ser mais corajoso para falar de Cristo e falar das coisas de Deus. A gente está mais preocupado com aquilo que sai no Facebook do que com outra coisa que sai da palavra de Deus. Deveríamos prestar mais atenção. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala assim: nós e o Espírito Santo somos testemunhas disso. Cristo está vivo. E aí foram açoitados os apóstolos. E eles se alegraram. Por que aconteceu isso? Porque estavam sofrendo por causa de Cristo. Vejam, é preciso manter fidelidade a Jesus, mesmo que isto traga sofrimento para nós. Nesse mundo contemporâneo, esse mundo com uma sociedade perversa, a gente tem que ser bem claro sobre as coisas, mesmo que isso traga algum sofrimento e rejeição para nós. Devemos levantar a bandeira da vida. Devemos levantar a bandeira de tantas coisas que estão ameaçadas hoje em dia por causa da nossa fé. Devemos levantar a bandeira da família, da vida, e ser contra aborto. Tem médico fazendo aborto, sabia? Tem bastante médico fazendo. E segundo a igreja, quem comete aborto está em excomunhão. E o médico que ajudou também está em excomunhão. E a enfermeira que ajudou também. E o seu namorado aconselhou também.
Nós temos que lutar para preservar a vida, para preservar a família, para preservar o ser humano, que nada destrua. Foi isso que Cristo veio ao mundo, para defender a vida. E a gente tem que fazer isso. Diz que Jesus, a palavra de Deus confirma que os discípulos estão com tanta coragem porque sabem que Cristo está vivo. E a segunda leitura fala que no céu, São João evangelista, o São João do Apocalipse, diz: eu tive uma visão. No céu há milhões e milhões de anjos em volta do trono de Deus. E lá está o Filho do Homem, Jesus. E os anjos dizem: bendito o Cordeiro imolado. A Ele todo o poder, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Cristo está sentado à direita de Deus Pai, mas ao mesmo tempo está presente no meio de nós. Cristo nos ajuda. Foi por causa da presença de Cristo que os discípulos professam a fé nas praças. O que nós devemos fazer? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Tem gente que, porque para não perder o emprego, acaba fazendo coisa errada. Obedeceu aos homens, mas não obedeceu a Deus. Coisa errada em nenhuma circunstância deve ser feita. Todos nós somos chamados a evangelizar este mundo, que é individualista, permissivo. E devemos ser pescadores. É isso que nos ensina o Evangelho. Quando Jesus chamou um dia Pedro, ele falou: vós sereis pescadores de homens. Vamos repetir? Vós sereis pescadores de homens. Pois é, no Evangelho de hoje, Pedro vai falar para os outros discípulos: eu vou pescar. O que vocês acham? Ele ia pescar peixe ou pescar gente? Jesus não falou que ele iria ser pescador de homens? Pois o Evangelho fala de uma pescaria, mas lembre-se, essa pescaria é de gente. Ele falou: eu vou pescar, e os discípulos falaram: nós vamos também. Passaram a noite inteira e não pescaram nada. O início da evangelização foi difícil. No início, para as primeiras comunidades, os primeiros discípulos, foi difícil. E eles não pescaram nada. E eles estão todos no mesmo barco, no mar. E eles veem na margem Jesus. A barca é a igreja, a comunidade. O mar é a vida. E a margem é o céu. Lá do céu, Jesus fala: vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem: não. Eles não tinham pescado nada. E Jesus fala: joguem as redes à sua direita. Lá da outra margem do céu, Jesus continua falando com os discípulos. Jesus no céu continua falando comigo e com você, e pedindo para a gente jogar as redes. Jogue as redes. Jogue. Os discípulos têm dois caminhos: não obedecer ou obedecer. E Pedro obedece e joga as redes. E apanha uma quantidade enorme de peixes. Diz o Evangelho: 153 grandes peixes. Significa que se no início foi difícil, mas depois veio os peixes. 153 grandes peixes era a quantidade de povos conhecidos na época de Jesus. 153 povos. Quer dizer que o Evangelho se esparramou e foi pregado em vários lugares, e houve conversões e adesões ao cristianismo que está nascendo. E aí Jesus vai chamá-los e vai dizer: tragam os seus peixes até mim. Um dia Cristo vai perguntar para mim e para você: cadê os seus peixes? Porque também nós estamos no mesmo barco, no mesmo mar que é a vida. E Cristo vai dizer um dia, quando a gente chegar na outra margem, no céu:
Cadê os seus peixes? Onde estão os seus peixes? Depois que Jesus pergunta onde estão os peixes, Jesus oferece a eles o pão e peixe. Se neste mundo a gente celebra a Eucaristia, no céu também haverá um banquete oferecido por Cristo, não por ninguém, mas pelo próprio Senhor, àqueles que ouvirem sua palavra e colocarem em prática. Antes obedecer a Deus do que aos homens. É preciso obedecer a Deus. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Esse é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que você vai apresentar quando chegar na outra margem, no céu? O que você vai apresentar a Deus? Se Pedro foi chamado a ser pescador de homens, você pode ajudar a pescar outras pessoas. Mas me diga uma coisa: quem foi que pescou você? Foi um catequista? Foi seu pai, sua mãe? Foi um ministro, um padre, um amigo? Quem foi que primeiramente falou de Cristo para você e te pescou para hoje você estar aqui, nesta igreja? Você também tem que pescar. Pescar amigos e pescar pessoas para Deus. Pelo seu testemunho. O testemunho arrasta. Você tem que dar testemunho antes de obedecer a Deus. Obedeça a Deus e vai dar tudo certo. Só para concluir, conta uma história assim, que uma mulher, ela abordou um guarda e falou assim: meu marido sumiu. Desapareceu. E o guarda falou: calma, minha senhora, calma. Nós vamos procurar o seu marido. Mas para a gente procurar o seu marido, fala para nós como que ele é. E o guarda, anotando, falou assim: qual é a estatura dele? Sabe que eu não sei a altura dele? Eu não sei quanto é o tamanho do meu marido. Tá certo, então vamos para a próxima pergunta. Qual é a cor do cabelo do seu marido? Olha, quando bate o sol é de uma cor, quando não bate, sabe que eu também não sei direito a cor do cabelo? Tá bom. Me diga qual é a roupa que ele estava usando. Olha, que pergunta difícil, eu não vi a hora que ele saiu. Eu não sei que roupa ele estava usando, não. Tá bom, qual é a cor do sapato dele? Muito menos o sapato, eu não sei o sapato. Minha senhora, vamos lá. Tinha mais alguém junto com seu marido? E ela falou assim: sim, meu cachorro. Tá bom, então a senhora pode descrever o cachorro que estava junto com seu marido? Sim, tá bom. Era um lavrador. Ele tinha 80 centímetros de altura, pelos pretos. Uma coleira com 3 cores e 3 pedrinhas. A pata traseira dela tinha uma unha quebrada. Esse cachorro não latia muito, é meio vegetariano, não gostava de certas coisas. Esse cachorro andava comigo para cima e para baixo, ele gosta tanto de mim, eu gosto tanto dele. E o guarda falou assim: minha senhora, acho melhor a gente procurar o cachorro, quem sabe a gente acha seu marido. É mais fácil achar o cachorro pela descrição. Moral da história: a mulher conhecia mais o cachorro do que o marido. As pessoas estão deixando de se relacionar. Isso é um mal muito grande. A gente precisa conhecer as pessoas. Como vai pescar se não conhece? Como vai dar conselho se não conhece? Conheça profundamente teu marido. Conheça profundamente a sua esposa. Conheça profundamente teus filhos. Saiba com quem eles estão andando. O que estão fazendo teus filhos? Procura conhecer a comunidade. Conheça aqueles que precisam de ajuda. Conheça as pessoas. Como você pode ser um pescador e ajudar se não quer conhecer ninguém? E fica trancado dentro de casa, abraçado num cachorrinho ou num gatinho. Há pessoas que estão trocando gente por animais. Eu não tenho nada contra animais, mas a supervalorização dos animais em detrimento de pessoas é uma coisa grave. O ser humano vale muito mais do que os animais.
E a gente precisa pescar pessoas para Cristo. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Que palavra está entrando aí no teu ouvido, no teu coração? Quem está ditando o que você deve fazer? O livro da tua faculdade? E o livro da Bíblia, nada. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.